Tudo bom, meus amigos? Que bom estar com vocês mais uma vez. Vamos continuar então agora nossos estudos, tratando especificamente de um decreto muito importante para a sua prova. Pelo que eu verifiquei nas provas anteriores da PRF, esse decreto cai muito, você saber quais serão as suas competências como policial rodoviário federal, ok? Que é o decreto 165, que define a sua competência e dá outras providências. Vamos lá ver então? Primeiro, pessoal, o artigo 1º vai dizer aquilo que nós já vimos no artigo 144 da Constituição, que a PRF ela é um órgão permanente e que também faz parte da estrutura regimental do Ministério da Justiça, como nós vimos lá na segunda norma que nós estudamos. Vamos ver agora, pessoal, os incisos desse artigo 1º e fazer as observações que forem necessárias. Se a sua prova for realizada pelo CESP, que é a mais provável banca a ser contratada para fazer o seu concurso, geralmente eles contam historinha e perguntam ali se o policial rodoviário federal tinha competência para fazer aquele tipo de atuação. Então, nós vamos ver e fazer as respectivas observações sobre as competências do policial rodoviário federal, tá ok? O inciso 1 vai dizer o seguinte, que compete ao policial rodoviário federal. Pessoal, uma coisa antes de nós começarmos, essas competências aqui, olhando para mim, essas competências, elas são de todos os policiais rodoviários, ok? Aqui ele não vai falar assim, qual dos policiais rodoviários, ou qual classe de policial rodoviário compete fazer isso aqui, porque ele está falando aqui das competências gerais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então não está preocupado aqui sabendo qual tipo de classe de policiais é que efetuará esse tipo de competência. Isso estará previsto lá nos regimentos internos da Polícia Rodoviária Federal, porque nós vimos as competências gerais aí dos policiais, não vimos? Lá na primeira lei que cria a carreira e estabelece outras providências. Aquela lei que nós estudamos, ela tratou ali quais são as competências do policial de terceira classe, segunda, primeira e de classe especial, ok? Então aqui você não vai preocupar em entender qual policial, qual classe de policial é que vai desempenhar essas funções aqui previstas nesse decreto 655. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é saber que isso será desempenhado por um policial rodoviário federal. Qual classe não te interessa. Vamos aqui? Então compete primeira competência aí, compete ao policial rodoviário federal realizar o patrulhamento ostensivo, patrulhamento ordinário, patrulhamento aí repetitivo, um patrulhamento ostensivo é aquele tipo de patrulhamento que é realizado sem interrupção. Então, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, olha só as funções da segurança pública, novamente sendo repetidas, a incolumidade das pessoas e a incolumidade do patrimônio da União e de terceiros também. Porque lembra que a segurança pública é um direito seu como cidadão e é dever do Estado, então você tem direito de ter o seu patrimônio protegido pela atuação da segurança pública. Percebendo-se que, como é um órgão da União, a Polícia Rodoviária Federal, ela vai preocupar-se com a incolumidade do patrimônio da União, ok? Da União. O inciso 2º, pessoal, vai dizer que compete também à Polícia Rodoviária Federal exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito. Por isso que o Código de Trânsito brasileiro cai na sua prova, porque os policiais rodoviários federais, eles atuarão diretamente no exercício da polícia de trânsito. O que significa polícia de trânsito? O que é poder de polícia? É aquele poder, pessoal, que restringe o direito de determinadas pessoas com vistas ao interesse público. Então, o que acontece aqui, meus amigos? A Polícia Rodoviária Federal vai atuar, por exemplo, impedindo que pessoas bêbadas, pessoas irresponsáveis atuem no trânsito para preservar a incolumidade, a integridade física de outras pessoas. Por exemplo, se numa fiscalização um policial rodoviário federal identifica que um motorista lá não tem carteira de motorista, essa pessoa então está
sem as devidas capacitações para estar o quê? Transitando. Por isso, em prol da segurança pública e do benefício de todos, o carro será o quê? Apreendido e essa pessoa será multada aí no caso, ok? Então tá vendo que ela atuará nessa polícia de trânsito, só que não é qualquer tipo de via. A Polícia Rodoviária Federal apenas exercerá suas competências nas rodovias e não é qualquer rodovia. As rodovias federais, que são vias rurais asfaltadas. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. Então, exercer os poderes de polícia, de autoridade de polícia de trânsito, né? Cumprindo e fazendo cumprir a legislação, principalmente o Código de Trânsito Brasileiro, e demais normas pertinentes, que são, por exemplo, as resoluções do CONTRAN, que é o órgão máximo aí do trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos estudar lá no Código de Trânsito Brasileiro. Também cabe à Polícia Rodoviária Federal inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares, como por exemplo os DETRANS. Então, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal pode firmar convênios com o DETRAN com o objetivo de trocar informações sobre infratores, convênios com o objetivo de impedir crimes de trânsito ou infrações de trânsito e assim por diante, ok? Também compete à Polícia Rodoviária Federal aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito. Então, o policial rodoviário federal pode o quê? Aplicar e arrecadar multas de trânsito, ok? É competência, então, da Polícia Rodoviária Federal também realizar esse tipo de autos de infração, ok? Também cabe à Polícia Rodoviária Federal aplicar e arrecadar os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais. Daqui a pouco nós vamos ver, quando estudarmos o Código de Trânsito Nacional, o que são essas cargas excepcionais, tá ok? Mas geralmente são cargas superdimensionadas ou cargas perigosas, ok? Cargas superdimensionadas ou cargas perigosas. Então compete, além de aplicar e arrecadar multas, a Polícia Rodoviária Federal também poderá cobrar, pessoal, por serviços de estadia, que são quando, por exemplo, um veículo é apreendido, ele é enviado para um depósito, para um estacionamento aí, geralmente público. O período que ele ficar lá, ele tem que pagar uma taxa diária por ter ficado lá. Essa taxa é a taxa de estadia. A remoção dos veículos também, pessoal, pegar esse veículo que foi apreendido e levar ele para um determinado depósito, também paga um valor. Seja de veículos, seja de objetos, seja de animais. E também, pessoal, as escoltas de veículos, quando forem necessárias, a Polícia Rodoviária Federal poderá cobrar por esse tipo de serviço que está sendo prestado especificamente para uma pessoa. Compete também, pessoal, à polícia executar serviços de prevenção e atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias federais. Essa competência aqui específica é dos policiais rodoviários de terceira classe, como você já viu, ok? São vocês aí, quando entrar no concurso, que vão prestar esses primeiros socorros aí para as vítimas de acidentes de trânsito, claro, que ocorrerem nas rodovias federais, ok? Também compete à Polícia Rodoviária Federal, pessoal, desenvolver várias atividades que sejam imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito, tentar descobrir qual foi a causa daquele acidente, ok? Isso para incriminar as pessoas e para também criar políticas públicas para impedir que esses tipos de acidentes voltem a ocorrer. Então compete também à Polícia Rodoviária Federal realizar perícias, levantamentos de locais, tá? Aqui coloca esse boletim de ocorrências aqui que ficou aqui no mesmo lugar, mas está errado, tá? Coloca ele aqui como outro tópico. Boletins de ocorrência. Pessoal, levantamento de local é aquilo, por exemplo, ocorreu um acidente aqui de carro, a Polícia Federal vai isolar essa área aqui para que possa realizar a perícia sem que haja alteração da cena aí do acidente, ok?
boletins de ocorrência para que a pessoa, por exemplo, depois seja incriminada e condenada, investigações, testes de dosagem alcoólica lá pelo bafômetro, né? E outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos. Todos esses aqui, pessoal, perícias, levantamentos, todos esses aqui são efetuados com objetivos de elucidar, tornar claro o motivo da ocorrência daqueles acidentes de trânsito, ok? Já o inciso 6º, pessoal, vai dizer o seguinte: compete também à Polícia Rodoviária Federal credenciar os serviços de escolta. Credenciar os serviços de escolta. Pessoal, nesse serviço de escolta são aqueles serviços, não sei se vocês já viajaram e viram esses caminhões enormes sendo acompanhados por uns carrinhos laranjados. Estão escoltando aí esse tipo de carga específica, ou escolta de segurança mesmo, ok? Qualquer tipo de escolta de outros veículos tem que ser credenciados pela Polícia Rodoviária Federal, ok? Compete também a ela fiscalizar e adotar medidas de segurança relativa aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis. Cargas indivisíveis são aquelas cargas enormes, né? Aqueles, por exemplo, uma caixa d'água enorme, uma máquina muito grande, que não podem ser o quê? Divididas, ok? Então, cabe também à polícia fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis. Também, pessoal, de acordo com o inciso 7º, compete à Polícia Rodoviária Federal assegurar a livre circulação nas rodovias federais. Então, se tiver algum tipo de impedimento, algum tipo de greve, igual essas greves dos caminhoneiros que ocorreram algum tempo atrás, né, aqui no nosso país, ou qualquer tipo de obra que esteja impedindo a fluidez no trânsito nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal tem competência para solicitar ao órgão rodoviário, o órgão rodoviário, pessoal, no caso aqui é o DENIT, ok? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o órgão rodoviário executivo federal, ok? E o DER é o órgão executivo de trânsito estadual. Então, a Polícia Rodoviária Federal poderá solicitar, geralmente ao DENIT, tá? Porque ele vai estar atuando nas rodovias federais, não é isso? E o DENIT, que é o responsável pelas rodovias federais, a adoção de medidas emergenciais. Esse órgão aqui é que regula o trânsito, ok? Nas rodovias federais. Ele é o órgão executivo. Ele que vai executar as políticas aí realizadas nas rodovias federais, ok? Continuando aí, meus amigos, tratando ainda nesse inciso 7º, compete também à Polícia Rodoviária Federal zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, isso é, ao bom convívio entre pessoas que estão ali localizadas próximas umas da outra. Então, nesse sentido, para promover aí uma boa convivência entre as pessoas, a Polícia Rodoviária Federal poderá promover diretamente a interdição de construções, obras ou instalações que não tenham sido autorizadas. Geralmente, obras, construções e instalações construídas aí às margens das rodovias federais, tá? Geralmente isso aí. Tudo bem? Compete também, no inciso 8, executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do presidente da República. Então, geralmente, quando você vê aí a presidente fazendo algum tipo de comício, algum tipo de... na posse dela, né, 1º de janeiro, você vê os carinhas lá da Polícia Rodoviária Federal nas Harley Davidson, seguindo aí a presidente, certo? Porque compete a eles essas medidas de segurança, planejamento e as escoltas para os deslocamentos da presidente da República, de todos os ministros de Estado, de todos os chefes de Estado, isso é, presidentes de outros países, né?
e diplomatas estrangeiros. Cuidado que diplomatas brasileiros não, tá ok? E outras autoridades quando necessário e sob a coordenação do órgão que for competente para organizar esses deslocamentos aí dessas autoridades, ok? Compete também à Polícia Rodoviária Federal, pessoal, esse artigo é bem grande, essa parte é bem cansativa, mas com certeza vai cair na sua prova, tá ok? Fica firme no propósito de passar nesse concurso, tá ok? Olhando para cá, compete também à Polícia Rodoviária Federal efetuar a fiscalização e o controle do tráfego de menores nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis na lei que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, a Polícia Rodoviária Federal também vai atuar com o objetivo aí de impedir o tráfico de menores, né, a prostituição principalmente. Ok? Inciso 10 vai dizer que, lembra que eu falei para vocês que a atividade da Polícia Rodoviária Federal é eminentemente preventiva, mas ela também poderá atuar de forma o quê? Repressiva, mas isso aqui é uma atuação excepcional da Polícia Rodoviária Federal, porque ela atua geralmente de forma o quê? Preventiva. Então, diz aí o inciso 10, que compete à Polícia Rodoviária Federal colaborar e atuar na prevenção, que essa é a atuação comum dela, mas se for necessário também na repressão aos crimes contra a vida. Esses crimes contra a vida, costumes, patrimônio, são crimes previstos lá no Código Penal. Esses ecologia, meio ambiente, são crimes previstos aí nas leis específicas. Né? Meio ambiente, furtos, roubos de veículos e bens, o tráfico de drogas, né? E o contrabando e o descaminho e os demais crimes previstos em lei. Então, apesar da PRF atuar de forma preventiva, ela também poderá atuar aqui de forma repressiva aos crimes. Por exemplo, se ela prender um cara que estava cometendo um crime contra o patrimônio, ela vai prender esse cara e encaminhar ele para a autoridade competente, ou Polícia Federal ou Polícia Militar, para que esses órgãos que têm a competência para apurar as infrações possam aí estabelecer a consequência desses atos, ok? Isso aqui, pessoal, já caiu em prova anteriormente. Esse tipo de competência, esse artigo 2º já caiu na prova aí de Polícia Rodoviária Federal realizado nos concursos anteriores. Importantíssimo, quando você passar no concurso, você vai ter uma carteira funcional que vai identificar ali que você é o quê? Policial Rodoviário Federal, certo? Essa carteira funcional lhe conferirá vários direitos, 2 principalmente. Você terá automático porte de armas, ok? Você vai ter um porte de arma automático e essa carteira te garante esse direito. E você terá privilégio de acesso aos locais sob sua investigação. Você terá direito a entrar em determinados lugares para fazer investigações ou apurar algum tipo de ilegalidade ali, e também poderá solicitar o patrimônio particular para o exercício da sua profissão, para o exercício das suas competências. Por exemplo, se na estrada rodoviária federal você está perseguindo um bandido, certo? Você bate a sua viatura. A viatura não consegue continuar. Você pode parar o cara na rua, solicitar e fazer uma requisição administrativa do veículo dele para continuar a perseguição. Isso é possível e é só mostrar a sua carteirinha de policial rodoviário. Vamos ver o que está escrito no artigo 2, que encerra essa lei. Ok? Esse decreto, desculpa, o 655, nós finalizaremos esse módulo e aí passaremos para o ponto maior do nosso curso, que é a análise de todo o Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Vamos ver aqui como é que está aqui. O artigo 2º vai dizer o seguinte, que o documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação. Por isso que você pode o quê? Solicitar o transporte aí, o veículo de um particular,
e os meios de comunicação também no combate ao crime, se for necessário, ok? Meus amigos, terminamos então a análise desse tão importante decreto 655. Quando nós entrarmos no Código de Trânsito Brasileiro, nos nossos próximos módulos, o artigo 20 do Código, ele vai definir novamente quais são as competências da PRF. Várias dessas competências que nós estudamos aqui no artigo 1º desse decreto vão ali se repetir, mas eu vou reler com vocês, até para a questão de firmar o conteúdo. E por que eu vou reler? Porque ali estão previstas algumas competências que não estão previstas aqui no decreto. Então, na lei que trata sobre a carreira específica aí do policial militar, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que vai tratar sobre as suas competências como agente de trânsito, ali estarão previstas competências que não estão previstas aqui nesse decreto 655. Por isso que nós as veremos novamente e teceremos os comentários que forem necessários, tudo bem? Meus amigos, vamos terminar por aqui. Na próxima aula nós voltamos, continuando o nosso estudo, tratando então do Código de Trânsito Brasileiro, tá ok? Um grande abraço e até mais.